um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver acompanhando conosco esse trabalho que nós estamos fazendo de leitura, que hoje se faz através do capítulo 7. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, que Emmanuel intitula-nos Tudo Novo, e ele se utiliza para basear os seus comentários para a nossa reflexão de hoje na segunda carta de Paulo aos Coríntios, especificamente do capítulo 5, no versículo 7, onde Paulo diz o seguinte: assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, esse é o versículo que Emmanuel nos traz. E aí nós vamos ler, então, agora, os seus comentários. É muito comum observarmos crentes inquietos utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolve certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, foi à cruz e levou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane, o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delitoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal dão lugar à vida nova em espírito, onde tudo significa sadia, reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre, como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo, pela sinceridade das suas intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. Muito interessante esta palavra, como tudo se encadeia, vejam, no capítulo 6, anterior a esse, nós lemos um capítulo referente a esforço e oração. Vejam que o que nos traz hoje Emmanuel, através da exemplificação de Paulo, é que muitas vezes, como nós lemos aqui, utilizando dos recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis por conta de certas vantagens imediatas. E ele vai além dizendo que, por muitas vezes, nós recorremos à oração em nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros. Vejam, nós trouxemos a oração como parte do norteamento para a nossa vida diária, e hoje nós trazemos a exemplificação de talvez uma busca, né, à oração, ao próprio Cristo, para resolvermos algumas questões das nossas vidas, né? E o que nós observamos aqui em toda a nossa jornada é que, por vezes, ou na maioria das vezes, nós recorremos a isso, a essa intimidade ou esse recurso que nós temos da oração para abrandar as tempestades no mar da vida. E o que ocorre, por vezes, é que
ao clamarmos, ao orarmos, né? A tempestade, após acalmada, nós voltamos eventualmente a hábitos antigos que, porventura, nos levaram à própria tormenta e esse mar da vida ou a tormenta interior. Então vejam digamos assim, esse aviso de Emmanuel, assim como um irmão mais velho nos indicando o caminho, de que nós temos esse recurso sagrado da oração, essa intimidade, essa bússola para nos nortear, mas que por vezes, ao acessar esse recurso e conseguirmos aurir as ferramentas necessárias para que nós passemos por alguma tribulação, nós geralmente retornamos aos hábitos que já estão arraigados e que nos levam aos tropeços do caminho e que muitas vezes nós não sabemos como agir ou extrair as lições necessárias para continuar em frente. Como diz o capítulo de hoje, tudo novo. O que nós podemos tirar a mais, tá? E aqui, pretensão alguma nós temos de esgotar o sentido da palavra, tanto do Evangelho como das instruções de Emmanuel. Pelo contrário, o próprio Evangelho, as palavras, as Escrituras, elas têm uma profundidade, muitas vezes, inesgotáveis. O que eu quero dizer com isso? Para cada entendimento ou grau de consciência, nós vamos extrair algo que podemos utilizar nas nossas vidas. Então, de acordo com o recipiente, está o conteúdo. Tá? Então, quando nós alargamos o nosso recipiente, nós conseguimos receber um pouquinho mais do sentido que há nas palavras. Então, aqui é um momento de parada e de reflexão, cada um à sua consciência. Mas eu trago aqui para vocês que essa passagem, não por acaso, obviamente, Emmanuel nos traz Paulo como exemplificador desse título Tudo Novo, porque é justamente o exercício do ministério apostólico onde está esse versículo. E ele segue, após dizer que tudo se fez novo, dizendo o seguinte. Ele diz o seguinte, que tudo isto, essa renovação que nos possibilita seguirmos diferente do que já fomos, vem de Deus, que nos conciliou ou reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Isso é muito bonito, porque quando nós tropeçamos à beira do caminho, né, muitas vezes, nós não nos reconciliamos conosco, com Deus, com o próprio caminho, né, que nos faz bem. Por vezes nós ficamos presos em pequenos tropeços ao longo do caminho, né? E por que Paulo é um exemplo maior disto? Porque vocês sabem que o próprio Paulo, em sua condição à época, muito jovem, era tido como um doutor da lei em Roma. E recebera, por conta de suas condições, os melhores dos ensinamentos da época, tanto na arte como nas letras, enfim, das leis da época, tanto que era o doutor do Sinédrio. E aí, receber, então, uma gama de ensinamentos que à época era tida para poucos. Porém, com todo esse instrumental que Paulo já tinha, nós sabemos que ele foi um dos maiores, se não o maior, perseguidor dos cristãos nascentes na época. Então ele perseguia, matava os cristãos por uma crença diferente, ou por simplesmente ainda não ter entendido do que se tratava, o que movia
os cristãos já após a vinda de Jesus, porque Paulo não conviveu com Jesus encarnado. E tanto é que questionavam muito a sua conversão por não ter estado entre os 12. Vejam, Paulo passou por muito tempo perseguindo os cristãos. E a sua conversão, o encontro com Cristo, o fez redirecionar a sua rota. É como se Cristo fizesse uma mudança na sua nau, uma mudança de rota, aproveitando todo o instrumental que Paulo tinha até então para perseguir a igreja recém-nascida, né, cristã, mas agora como um arauto do evangelho. Tanto que Paulo, em termos quantitativos, ou seja, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, não diminuindo todos os outros evangelistas, mas é o maior em quantidade de escritos com as suas cartas. Portanto, como ele se intitulava, um apóstolo de Cristo, mas Paulo tinha consciência de tudo o que se passara durante a sua jornada e se considerava o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. Tanto é que em 1 Coríntios, Paulo diz assim: porque sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Vejam, a humildade de reconhecer o erro, mas a coragem de seguir em frente. Então, Paulo não nega o seu passado. Ele não tem essa ingenuidade de negar o que ele fez. Porém, ele o utiliza como combustível para que então ele possa caminhar e seguir em frente. E é muito interessante que nós observemos como se deu essa transformação. O capítulo hoje se intitula Tudo Novo, né? E Paulo é um dos maiores exemplos disso, porque por vezes nós nos apequenamos a uma fotografia, ou ficamos fossilizados a um erro, um tropeço do caminho, que todos nós estamos sujeitos a passar. E quando nós fazemos isso, nós não enxergamos o caminho que tem pela frente. Não é mesmo? Então, o que Paulo nos ensina? Que nós vamos cair, nós vamos tropeçar, né? Mas que nós podemos fazer tudo novo. Olha que interessante. Se você observar a conversão de Paulo e quando ele inicia a sua jornada já com a rota modificada por Cristo, a primeira coisa que ele quer fazer é propagar o que nos faz bem, nós queremos passar adiante. E em sua primeira pregação, Paulo não obtém sucesso. Então ele não tem êxito na sua primeira pregação. Por quê? Porque embora Cristo já tenha trabalhado no seu coração, fazendo um vaso novo, aos olhos do mundo, há uma fotografia ali. Os homens, né, os olhares humanos, acerca do externo. Então, quando Paulo vai fazer a primeira pregação, ele não é bem recebido. Pelo contrário, diziam para Paulo, mas esse não é Saulo, o perseguidor dos cristãos? E fora rechaçado, e somente com muito trabalho ao longo da sua vida, ele foi se diminuindo para que a obra fosse crescendo. E com o tempo, passando por muitas provações, tempestades, ele vai caminhando a duras penas. Ele e os outros também, se nós tomarmos o exemplo de todos os 12 apóstolos, a vida deles
não foi fácil, nós sabemos disso. Né? E o que nós podemos extrair disso? Que, por vezes, nós somos mestres em observar um cisco no olho do nosso irmão, mas míopes para enxergar uma trave nos nossos olhos. Olha como Cristo nos traz o que é o ser humano. Nós, por vezes, taxamos, né? Gostamos de rotular o outro, taxar, enfim. Porém, olha o exemplo de Cristo. Vejam que, ao escolher os 12, até simplórios pescadores, pessoas humildes, ele enxergava além. Então, enquanto o mundo nos enxerga, nós somos mestres por escanear algum defeitinho, né? Então, nossa, aquela pessoa fala bem, mas tem alguma coisa ali, eu não sei não. Aí a gente olha uma pessoa e fala, nossa, é uma ótima professora, né? Mas ela se veste meio mal, tal. Então, olha o ser humano como ele tem esse impulso, né, de julgar pelos defeitos, escanear o outro, né? E quando nós observamos Cristo, o exemplo de Cristo, né, o que o mestre fazia? Ele chamou, por exemplo, Simão Pedro, que podemos dizer que era um pouco intempestivo, digamos assim. Então, aos poucos, né, ao longo do trabalho, da jornada, de inúmeros tropeços e quedas, nós vamos nos transformando. Cristo vai fazendo essa obra em nós. Mesmo que aos olhos do mundo ainda não enxerguem essa transformação. Porque essa aliança, ela é feita com Deus. Então, o que fica de exemplo, né, de Paulo, dos próprios apóstolos, né, de Simão Pedro, ao exemplo da própria Maria Madalena, né, o passado, e Cristo trouxe para perto dele, né, ele trazia para perto e transformava. Então, por muitas vezes, nós ouvimos do mundo assim, que ele ali não tem jeito, não é isso? Não, aquela lá não vai mudar. E Cristo vem e arrebata. Não é assim que acontece? Por quê? Porque Cristo transforma o coração da criatura. E é essa aliança que se faz de dentro para fora. Então, se algum ponto do caminho você teve uma queda, ou apenas tropeços, não se prenda a essas fotografias do passado. O que nos convida hoje a palavra é que tudo se faça novo, com essa aliança. Mas qual é a receita? Existe uma receita? Pois nós falamos disso no capítulo passado, da oração. É a intimidade com Deus. A oração é essa intimidade que vai nos transformando. Quando nós temos intimidade e convivemos muito tempo com uma pessoa, ou você visita alguém que você conhece muito bem, né? Vai chegando aquele determinado horário, você olha para a pessoa, você fala assim, ó, acho que eu já vou indo para você descansar e tal. A pessoa, só com o olhar você percebe as coisas. Isso é intimidade. Através dessa intimidade, as coisas vão acontecendo. Então, o que nos convida hoje? Tudo novo. Não se coloca vinho novo em odre velho. Então, quando nós nos renovamos, e aí não só nos traz aqui esses comentários, né? Não só o nosso esforço, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, através dessa intimidade, da busca sincera, esse movimento acontece de dentro para fora, né? Vejam que se nós, me vem agora, se eu não me engano, acho que é Samuel, se eu não me engano, é Samuel. O que nós observamos, por exemplo, na história de Davi? Um exemplo para ficar para nós, né? Davi era um pastor, não era dos maiores, mais fortes, nem o que mais sabia de conflitos de guerra, né, estrategista, nada disso. Mas os judeus e os filisteus, eles estavam em guerra. E os filisteus, com um grande guerreiro,
que conta-se de 8 pés mais ou menos, 2 metros e pouco, tá? Que era o grande guerreiro, onde era tido como à época, né, invencível, e diziam que se alguém vencesse, eles se retirariam. Se alguém vencesse, o maior dos guerreiros. E Davi, como um simples pastor, se dignou com aquilo e como ninguém consegue vencê-lo, né? E aí, Saul, ouvindo aquilo, falou: tragam este homem, tem algo nele, né? Quando Saul olhou para Davi, falou assim: acho que não, hein? Você é pequeno, você não tem um nome forte de nenhuma linhagem, não tem ninguém que... Você vem de uma cidade que também é tão pouco conhecida, você não tem chance alguma. E o que Davi disse para Saul? Ele disse o seguinte: mas eu já venci um leão e um urso. Eu já venci um leão e um urso, e com a graça de Deus eu pude continuar tomando conta do rebanho do meu pai. Então, eu já venci um leão, um urso, consegui manter o meu trabalho, minhas ovelhas a salvo. E Saul, não acreditando, disse: olha, tudo bem, mas eu acho que você não é capaz dessa tarefa, né? Então vejam, nós sabemos da história toda, né? Se vocês observarem os salmos de Davi, talvez ele for um dos maiores poetas, né? A beleza dos salmos, né, de Davi é uma coisa maravilhosa, né? E ele recitava ali para as cabras, né? Então Cristo já estava trabalhando nele ali em todo aquele tempo, né? E o que é bonito, né, é que enquanto Saul observava nele um homem pequeno, sem nenhum tipo de atributo, Deus já sabia que a semente do rei dos exércitos estava nele. Enquanto Saul observava com a sua pequenez dos olhos humanos, Deus já tinha para ele uma linhagem onde o próprio Cristo era então conhecido como filho de Davi, da linhagem de Davi, e era muito reconhecido. E o próprio Cristo, em inúmeras passagens do Evangelho, recitava, ao longo de toda a sua passagem, muitos salmos do próprio Davi. Então, essa aliança estabelecida no coração do homem, que possibilita que nós vençamos as nossas quedas, os nossos tropeços, e não nos apequenemos a uma fotografia de uma queda nossa, de outrem, porque isso só nos atravanca a marcha. Então esse é o convite, né? Olhar para frente e, não ingenuamente, não nada aconteceu pelo caminho, pelo contrário, tomar aquela lição, aprender com tudo isso e seguir em frente. E a meta, obviamente, né? Porque em Romanos o próprio Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero eu faço. Aquela luta interior, né? A luta interior do homem velho com o homem novo, né? Então que nós possamos, né, ao fim da jornada, mesmo com tropeços e quedas, dizermos na sua segunda carta a Timóteo, já no ocaso de sua vida, sabendo que sua missão estaria no fim, dizer que a sua jornada estava chegando ao fim, mas que ele combateu o bom combate e guardou a fé. É claro, sempre como norte, e com a aliança e com a oração, e trabalhando para isso, né? Que nós possamos, a cada dia, vencermos este homem velho e renovarmos a nossa vida e fazermos tudo novo, começando por nós mesmos. Essa é a reflexão de hoje. E nós nos encontramos, então, na
na próxima leitura, que será do capítulo 8, na próxima sexta-feira. Que todos fiquem com Deus e muita paz a todos.